o uso do MD. Isso misturado ao álcool e ainda misturado a um energético, isso não é uma bomba para o organismo? Como o organismo recebe isso, né, da forma quimicamente, e como que isso pode representar um perigo? Porque a gente sabe que tem algumas reações fisiológicas também, né? O aumento da, do aquecimento do corpo, a desidratação. Isso pode, de fato, levar alguém a alguma complicação séria de saúde, a mistura desses componentes, das drogas listas? Sim, certamente, né? Estudos tradicionais existem, por exemplo, sobre a mistura de álcool com estimulantes como a cafeína, né? A famosa mistura de vodka com aquele famoso estimulante energético, né? Que tem altas concentrações de cafeína. A pessoa, porque o álcool tem uma ação depressora e a cafeína uma ação estimulante, então somadas a pessoa tem a sensação de que ela está bem, né? Ela não tem aquela sensação que o álcool dá às vezes de sedação, de dificuldade de raciocínio. Só que você testar a pessoa objetivamente com testes psicológicos, com testes motores, ela continua super comprometida, apesar dela sentir que está totalmente bem. Então, na verdade, uma pessoa, por exemplo, que bebe e usa um energético contendo cafeína, ela acaba tendo um desempenho até pior, talvez, por exemplo, dirigindo um carro do que quem só bebeu. Então, isso transpondo para essas outras substâncias que você disse, também com caráter estimulante, se espera o mesmo tipo de reação. E, logicamente, além de tudo, quanto mais coisas você mistura, menos a gente sabe o que pode causar, e tem algumas diferenças, inclusive individuais, e os riscos certamente são maiores quanto mais coisas se mistura. E aí vem o que você falou, que a gente chama da intermação, que não é um efeito direto de uma substância, mas é a somatória, né, de substâncias. Por exemplo, os estimulantes, eles aumentam o comportamento motor da pessoa, eles aumentam a sudorese, portanto, a perda de líquido, e isso dentro do ambiente de dança, um ambiente fechado, um ambiente quente, que muitas vezes a pessoa, ao invés de se hidratar, consome mais álcool. O álcool é diurético, ele é um péssimo hidratante, porque ele sai no xixi, estimula o xixi, e aí a pessoa acaba esquentando, não percebe, e aí tem os desastres, né? Então, realmente, essa somatória é muito perigosa mesmo. Mas eu gostaria de fazer um parênteses de algo que você Claro, falou assim, claro. não querendo fazer apologia. Sempre que eu abordo uma pessoa que usa qualquer substância lícita ou ilícita, eu sempre digo, olha, se não tivesse um lado bom, você não usaria, ninguém usaria, né? Então, o X da questão não é dizer, olha, faz mal, não use, porque, nossa, mas eu uso, só me sinto bem. A questão é o preço que você paga por isso, né? Então, o uso de substâncias em alguns contextos, com o que você falou, que a pessoa pode sofrer uma intermação, pode ser imediato, né? Uma pessoa que tem um desastre com álcool ou uma violência. Mas o problema é que essas substâncias vão aos poucos detonando o organismo, né? A gente tem muitos estudos mostrando, por exemplo, morte de células cerebrais, dependendo da substância também em outras partes do corpo. Então a pessoa às vezes nem percebe, mas ela está prejudicando ao longo do tempo o organismo. Como um diabético que consome açúcar. Não sinto nada. Mas só que vai detonando o organismo aos poucos, né? Então, isso realmente, o X da questão não é que as drogas não causem bons efeitos, né? Acalmam ou estimulam, socializam, etc. e tal, mas o preço que você vai pagar é por isso. Esse é o X da questão. Perfeita colocação, doutor. E até o senhor me obriga com o seu raciocínio tão lógico a antecipar uma pergunta que eu vou fazer mais para o final, que são realizadas, inclusive, pesquisas com o lado terapêutico, né, de algumas drogas. A gente sabe, né, que o uso da maconha não pode ser desprezado para inúmeras patologias. Mas tem também estudos falando do MDMA. Por exemplo, na Austrália, em 2023, se não me engano, ele passou a ser legalizado o uso de MDMA durante sessões de psicoterapia. Mas como isso é feito, né? Isso é feito no ambiente controlado, né? Fora do ambiente de festa, e também é atestado a pureza ali da substância. E foi atestado, sim, alguns resultados positivos, né? Só que isso precisa, né, de muito estudo ainda para a gente chegar a uma conclusão definitiva, mas tem até um documentário na Netflix falando sobre isso, que chama-se, se não me engano, Como Mudar a Sua Mente.
escrito por um jornalista sério, mas enfim, é o que o senhor falou também. Há algumas drogas, né, porque o medicamento também é uma droga, tem o seu lado, pode ter o seu lado positivo, se bem administrado, se administrado clinicamente, com ética? Então, novamente, meus parabéns, porque é uma pergunta que também se faz pouco e é muito importante. A gente tem estudos e estudos, né? Quer dizer, por ano, só uma das plataformas de publicação de artigos científicos tem 1.300.000 artigos novos. Então, tem muitos estudos com metodologia fraca, seja por questões de contexto, não houve pessoas suficientes para fazer a pesquisa, etc., ou às vezes é por incompetência mesmo dos pesquisadores. E isso acaba sendo publicado e muitas vezes as pessoas leem, têm acesso e aí acham que pronto, é porque tem um estudo mostrando que alguém tratou depressão com maconha, então maconha é bom para depressão. A coisa é muito menos isto. Em relação ao MDMA, na verdade, é uma das linhas mais antigas de estudo, né? Houve no passado, décadas atrás, quem usasse, por exemplo, em psicanálise, né? Não é necessário, certamente não é algo que seja tipo assim, olha, use porque é bom. Não está neste nível. Existem alguns estudos da possibilidade dessas substâncias em depressão, em transtorno de estresse pós-traumático, mas certamente não estamos ainda no estágio onde você recomenda, faça isto. Isso vale em relação à maconha também. A maconha tem muitas, dependendo da fonte, você lê que tem de dezenas até a mais de 100 substâncias dentro da planta, né? Dessas, as duas mais estudadas são o canabidiol e o canabinol. O canabidiol é aquele que se fala, por exemplo, para determinados tipos de epilepsias, para determinados tipos de dores, que pode ser útil. Existem estudos sobre o uso deles, por exemplo, para controle de apetite. Muitos resultados, no entanto, sobre outros tipos de aplicação. Existem estudos, por exemplo, para insônia, mas, por exemplo, os estudos para ansiedade, eles não são conclusivos. Se você for, então, no famoso Dr. Google, então você vai achar, não, então tá, então canabidiol para ansiedade. Não, os estudos não são insuficientes para dizer que é bom para ansiedade. Então, assim, a gente tem que pensar com muito cuidado. E o canabinol, por sua vez, também vem sendo estudado com uma série de aplicações. Mas não esquecer que o canabinol, por outro lado, é a substância principal que leva à dependência no uso de maconha e é uma substância que sabidamente pode desencadear crises de pânico e surtos psicóticos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque existe muito sensacionalismo, né? Do que não, olha, sim, porque é bom, por não sei o quê, e as pessoas gostam de novidades, lógico, todos nós gostamos, mas pensando de uma forma mais cuidadosa, é muito menos do que se fala. Resumindo a sua pergunta, eu diria que isto realmente está muito mais no nível de estudos e realmente a gente precisa esperar até que as coisas sejam conclusivas antes da gente recomendar ou de chegar no psiquiatra e falar, olha, doutor, o que você acha de a gente usar MDMA ou usar LSD ou coisa que o valha, né? Que infelizmente as pessoas acabam muitas vezes com esse tipo de ideia, né? Ao invés de irem por tratamentos que já são comprovados.